uma figura bidimensional. E essa tipo de perspectiva, ela consiste na visualização de arestas frontalmente ao observador. Uma boa maneira de você verificar se está conseguindo formar uma imagem mental do objeto é a partir de suas vistas ortográficas e esboçar a perspectiva isométrica, como base, tá, para poder descobrir as formas do elemento de modo a representar o desenho técnico. Primeiro aqui, primeira fase, traçar. Para traçar o prisma auxiliar, você precisa das medidas aproximadas do comprimento, da largura e do tamanho do modelo. Ó. Agora veja como fica traçado um prisma para um desenho de um modelo. Essa aí está no formato de um papel, né? Ele tem vários traços e a gente vai traçar lá o desenho conforme a sua isometria. Tá legal? A gente utiliza os pontos, né? Desse formato de papel, isso aqui é um papel padrão. Né? Geralmente esse modelo de papel aqui a gente encontra em gráficas, tá? E aí a gente transforma aqui num desenho. Pega os pontos conforme a sua escala, o seu tamanho e a aplicação do desenho. Tipo de planta. Nós temos aqui a planta baixa, tá? A planta baixa é a projeção que se tem de quando cortamos. Imaginamos aí edificar uma canção, né? Com um plano horizontal paralelo ao piso. A altura entre o plano cortante e o plano da base é a altura que permite cortar ao mesmo tempo portas, janelas, basculantes, paredes. Normalmente essa altura é de 1,50 m. Observe aqui o corte da planta. A gente chama aqui de planta baixa. Repare a casa, né, formada a casa, e logo depois ele faz o corte da planta. Observe que quando cortamos a edificação com o plano, olhamos para baixo da casa. Vamos lá, reparem aí como é que fica o corte. Então, o que vai nos interessar é a planta baixa, né? Então, perceba que após a análise da planta, fica mais fácil identificar a parte de cada ponto, onde fica a saída mais próxima, quais os locais mais ventilados, entre outras considerações. Né? Quando a gente faz um tipo de corte desse, a gente consegue ver o layout da casa, né? Melhor. Esse aqui é um modelo de planta baixa. Modelo aí de uma casa, né? Então, se a edificação possuir 2 ou mais pavimentos, ou seja, andares, haverá uma planta baixa para cada pavimento. Vamos pegar um prédio aí de 8 andares. Então, um prédio de 8 andares, para cada pavimento vai ter que ter uma planta baixa. Planta de localização ou de locação. Nessa planta deve ser representada os 2 elementos necessários para localizar o edifício no terreno. Ó. Edificar o terreno. Isso aqui é um desenho de um terreno, vende a tabela, né, em torno do local. Ó. Como é feita a planta. Planta de localização. Onde é que está ali inserida no terreno o layout da casa. Nós temos a planta de situação. Nessa planta são representados todos os elementos necessários para situar o terreno onde a edificação será construída na região, o que o cerca, né? Deve conter os dados disponíveis para situar a melhor forma possível o terreno da região onde o mesmo se localiza, conforme a NBR 6492 de 94. E ela deve constar os seguintes dados, se disponível, tá? Curva de nível existente e projetadas, além de eventuais sistemas de coordenadas referências, indicar o norte, vias de acesso ao conjunto, arruamento, né? Os logradouros adjacentes com o respectivo equipamentos urbanos, indicações de áreas a serem edificadas, denominação dos diversos edifícios ou blocos, denominação construções existentes, demolições ou remoções futuras, escalas, notas gerais do desenho. Vamos ver que desenho é esse, ó. Então, tudo isso tem que ter aí no desenho da casa, né? Com relação, quando a gente fala aqui da planta, onde ela está situada. Tá ok?
Então, atenção. Para construir uma indústria ou um escritório, é necessário que se faça inicialmente a elaboração de vários projetos, como arquitetônico, eletrônico, hidráulico, estrutural e etc. Ao técnico de segurança do trabalho, cabe apenas interpretar e, posteriormente, identificar os riscos pertinentes da área. Como eu falei inicialmente, a gente tem que pegar essa planta, né? Quando a gente vai fazer ali um mapa de risco. Tá legal? É desejável que o profissional de segurança tenha, no mínimo, o domínio dos itens de uma planta baixa, como ler corretamente os elementos da planta e suas respectivas dimensões, identificar paredes de meio tijolo e de um tijolo, diferença entre a porta por onde que ela vai abrir ou correr, janelas por onde que ela vai abrir ou correr, basculantes, vão livres, ler medida de comprimento e a largura interna e externa, leitura e interpretação de símbolos das medidas de escala usando a planta baixa. Então, senhor, a nossa leitura e interpretação da simbologia usando os projetos de instalações elétricas e hidráulicas. É importantíssimo o técnico de segurança conhecer e fazer uma leitura disso aqui. Tá legal? Quando ele vai se deparar com algum projeto. Já nos projetos de instalação elétrica, o que é isso aqui? Para que se possa elaborar um projeto de instalação elétrica, é necessário que fiquem caracterizados e identificados os elementos ou partes que compõem. Segue definições importantes para uma instalação elétrica. Ponto. Designa aparelho fixo de consumo, né, para iluminação, tomada corrente, né, arandelas, interruptores, botões de campainha, exemplo, luminária, com seu respectivo interruptor, que constitui 2 pontos. O ponto útil ativo, dispositivo que contém corrente, realmente utilizado e produz o efeito ativo, tá legal? Com relação à lâmpada, tomadas. Ponto de comando, dispositivo por meio de qual se governa o ponto ativo. É constituído por interruptor, alavanca, botão, disjuntores, né? Esses são os principais pontos ativos. Ponto simples é aparelho fixo, né? Exemplo, chuveiro, pode ter apenas uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas. Tem que ter ponto de 2 seções, com relação às lâmpadas que funcionam independentemente. Tomada simples, tomada dupla, tomada combinada, né? Tomada com terra. Interruptores paralelos, tá? Que opera com outro igual, né? Controlado de pontos diferentes. Fiação, senhores, o projeto de fiação, para onde que eles vão passar, a espessura do fio, né? Tudo isso tem que ter em um projeto elétrico. Tá legal? Então, no projeto elétrico, nós temos aqui essas simbologias, né? São esses símbolos aí, são símbolos normatizados, tá legal? Que eles vão falar um pouco sobre os circuitos, fiações, tubulações, eletrodos e muito mais. Isso aqui é sempre importante você estar dando uma verificada, consultar lá no Google, né? E ver aí esses símbolos para poder se identificar melhor. Ó, são muitas simbologias. Mais simbologias. Projeto de instalações hidráulicas. Senhores, a instalação predial de água fria é um conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos existente a partir de um ramal predial, destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento. Então, o projeto completo compreende plantas, cortes, detalhes e vistas isométricas, com dimensão e traçados dos condutores. Tem que ter também um memorial descritivo ou memorial de cálculo, né? Aí é a especificação do material que vai ser utilizado aí para a instalação hidráulica. Para a elaboração do projeto hidráulico, são necessárias as plantas de arquitetura, assim como um estudo conjunto de projetos hidráulicos, cálculo de estrutura, o modo de obter a solução mais estética, a técnica econômica, e tudo isso tem que entrar ali no projeto hidráulico. Ramal de abastecimento. É um ramal predial externo, né? Com trecho de tubulação localizado entre o distribuidor público e a água do aparelho do medidor. É um ramal interno, né? Também que alimenta o prédio,
que é um trecho que se estende a partir do aparelho medidor até a entrada do reservatório. Instalação predial, compreende o ramal interno, né? Tem que ter aí rede de distribuição, barreletes, coluna de distribuição ou plumadas de alimentação, né? Tem que ter um ramal, subramal, tubo ventilador e hidrômetros. Então, tudo aqui são para poder a gente iniciar aí a instalação predial. Aqui são as simbologias. São várias simbologias, tá? Que a gente tem que se identificar. O exemplo aqui, ó, água fria, água quente, água incêndio, ó, registro da gaveta, união, plug, T 45 graus, T 90 graus, T saída de cima, baixo. Nós temos que ter aqui a cruzeta, que é onde está localizado o hidrômetro, válvula de retenção, o joelho de 90 graus, o joelho de 45 graus, curva, luva, joelho voltado para cima, joelho voltado para baixo, redução encítrica. Senhores. Então, vamos aqui falar um pouco sobre mapa de risco ambiental, uma parte que nos interessa muito aí para os futuros técnicos de segurança do trabalho. Então, o mapeamento do risco é um levantamento dos locais de trabalho apontado os riscos que são sentidos e observados pelos próprios trabalhadores de acordo com sua sensibilidade. Então, a norma considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, tá? Além de riscos ergonômicos e riscos de acidente que existem no local de trabalho que venham a causar dano à saúde do trabalhador. Só reforçando aí, todo mundo lembra quais são os riscos físicos, né? Químicos e biológicos. Riscos físicos são calor, ruído, vibração, temperaturas extremas, né? Umidade do ar. Já os químicos são aqueles produtos, né? Emanados no ar, como gases, poeiras, névoas, neblinas, né? Onde tem sua forma de penetração ali pelas vias aéreas ou em contato com a própria pele. E os biológicos, né? Claro, são os vírus, protozoários, bactérias que estão aí em todo lugar. Então, benefício para a empresa. Qual o benefício para a empresa a gente ter ali um layout da planta, ou seja, mapear os locais ali onde estão inseridos ali os riscos ambientais, né, que possam causar dano à saúde do trabalhador. Facilita a administração da prevenção de acidentes e doenças do trabalho. A gente tem um ganho com a qualidade, produtividade, aumento de lucro, né, e informar os riscos aos trabalhadores que estão expostos, cumprindo assim o dispositivo legal. E aí, senhores, para os trabalhadores, proporciona o conhecimento dos riscos, tá? Fornece dados importantes relativos à saúde e conscientiza quanto ao uso do EPI. Então, o mapa de risco contém ainda informações como o número, né? Esses riscos podem prejudicar o bom andamento das sessões, portanto, devem ser identificados, avaliados e controlados de forma correta. A maior dificuldade da empresa no mapeamento de risco ambiental está na falta de capacidade, informações e subsídio técnico para identificar, avaliar e controlar os riscos existentes dentro do seu processo produtivo. Então, senhores, os mapas de risco devem ser refeitos a cada gestão da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, de trabalhadores expostos aos riscos, principalmente aos seus agentes. Aqui ele dá um exemplo, né? Laboratório químico, né? Que tem lá o risco de ácido clorídrico, né? Ali vamos dizer que tem 5 trabalhadores. Então, nós temos 5 trabalhadores expostos ali ao produto químico, que a gente tem que fazer ali o controle desse risco. Então, representação gráfica do mapa de risco. O mapa de risco é representado graficamente através de círculos de cores, conforme tabela anexo. Vamos ver já já. Tamanhos proporcionalmente diferentes, riscos pequenos, médio e grande, e sobre ali o seu layout ou planta baixa da empresa, que deve ser fixado em local visível a todos os trabalhadores. Geralmente, numa empresa, o mapa de risco ele fica logo como na entrada do prédio, né? Para quem entrar no prédio, quando olhar lá o layout, né, do prédio, ou seja, lá o mapa de risco, ele vai identificar ali por setores aonde tem maior incidência de riscos ambientais. Então, para o layout, uma dica, né? Utilizar a ferramenta de desenho de Word ou PowerPoint, inserindo linhas na opção formato ou forma definido tamanho, né? Ou seja, para ficar bem visível. E para inserir círculos, é indicado que utilizar a ferramenta de desenho de autoformas lá no Word ou PowerPoint, inserindo círculos e semicírculo na opção formato
definir o tamanho e cor. As cores para o mapa de risco, senhores. Esse aqui é o mapa de risco. Ou um modelo, né? Repare que ele tem que ter aí o logotipo da empresa, a gestão, né? Da CIPA, qual é a gestão, se é 2001, 2002, 2003, tá? A legenda de cores, onde ele vai indicar ali os riscos. Repare que o verdinho ali é o físico, que indica riscos físicos, né? O vermelho indica riscos químicos, o marronzinho é os biológicos, o amarelo é o ergonômico e o azul o risco de acidente. Logo depois, aqui do lado, vocês vão ver o tamanho dos círculos, onde vai indicar risco pequeno ali, né? Médio e grande, conforme a intensidade dos riscos para os trabalhadores. E o número de círculos dentro do formato, tá? Repara que ele tem aqui o escritório, né? Vamos ver aqui. Então, para o escritório aqui, provavelmente ele vai ter um risco pequeno ou médio, com relação ao que? Risco de ergonomia, né? Tem risco de acidente aqui? Azulzinho? Podemos botar? Podemos, porque temos tomadas elétricas, né? Nós temos aqui as quinas das mesas, onde a gente pode estar batendo nelas, pode vir se acidentar. Há risco físico nesse local, isso de calor, ruído, frio? Pode ser que tenha, né? Por quê? Lá vamos dizer que tem uma central de ar nesse local, e essa central ela é um pouco ruidosa, então ali vai ter um risco pequeno de ruído. Tá legal? Então, mais ou menos, esse aqui é um mapa de riscos. Nós temos que fazer uma interpretação quando a gente vê esse mapa de riscos, fazer uma leitura, né, dele. Tá? Esse aqui é um outro modelo de mapa de riscos, né? Repare que ele está bem distribuído, bem feito aqui. Repare que lá no banheirinho, ó, WC lá está o marronzinho, porque risco biológico lá é muito grande, devido às bactérias, os vírus ali concentrados. Tá? Repare que aqui ele tem a legenda dele logo aqui embaixo. É interessante também, senhores, aliás, interessante não, desculpa, é importantíssimo a gente colocar o número de trabalhadores expostos em cada setor desse aqui. Então, a norma regulamentadora 23, né, de projeção aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre combate a incêndio. Ela fala sobre combate a incêndio, NR23, estabelece as medidas de proteção contra incêndio. Estabelece as medidas de proteção contra incêndio que devem dispor no local de trabalho, visando a prevenção da saúde e a integridade física dos trabalhadores. Então, disposições gerais. Todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio, tem que ter saída suficiente e rápida para retirada de pessoas em serviço de caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo no seu início e pessoas adestradas, ou seja, pessoas treinadas no uso correto desses equipamentos. Lá no mapa de risco também é importante a gente colocar a rota de fuga, tá? Tem que ter rota de fuga, por onde que os trabalhadores vão sair em caso de emergência. Qual o local mais rápido e seguro para eles poderem sair em caso de emergência? Nós temos que definir também no mapa de risco os locais, ou seja, traçar ali o local por onde o trabalhador vai seguir. Isso serve também como indicação para os leigos, né, que quando chegam na empresa eles vão se identificar, opa, se deparar, eu estou em tal local, se der algum sinistro aqui eu vou saber para onde ir, para onde seguir, até o local de encontro. Ó, saídas. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente dispostos, né, de modo que, se encontrarem nesse local, possam abandoná-los com mais rapidez e segurança. Tá? Então, ele dá aqui uma dimensão aqui com relação à largura, né? A largura deve ser 1,20 m, né? Centímetros é a largura da porta. O sentido da abertura da porta ela deve ser para o interior, né, do local, para poder as pessoas terem uma saída mais rápida. Onde for possível o acesso imediato à saída, deverão existir em caráter permanente, deve estar desobstruídos, né? Corredor também. Quando for possível atingir diretamente as portas de saída, deve existir em caráter permanente via de passagem, corredor, largura, tá? Repara que aqui tem um divisionamento sempre de 1,20 m aí. Aqui ele fala também que a abertura e saídas de vias passagem devem ser claras, né? Sinalizadas, com placas visíveis ou placas luminosas, indicando ali a saída do local. A saída deve ser disposta de tal forma que entre elas o local de trabalho não tenha de percorrer uma distância maior que 15 metros. Repare que até um local de saída não pode ultrapassar os 15 metros, tem que ser um local de saída rápida. E para os riscos grandes, ó, 30 metros.
Vamos lá. Nós também temos que ter portas, né? As portas de saída devem ser batentes ou portas corrediças, né, horizontais, a critério da autoridade competente de segurança. As portas verticais, as de enrolar, giratórias, não são permitidas de comunicações internas, tá? Então, todas as portas de batente, tanto de saída, ela deve ter comunicações internas e deve abrir no sentido da saída, né? Situar-se de modo ao abrir e não impeça as vias de passagem, né? A abertura tem que abrir, né? Para o trabalhador for lá e abrir, ela tem que abrir, não pode ser interrompidas. Senhores, terminamos aqui a nossa aula. Falamos um pouco sobre desenho técnico aplicado à segurança do trabalho. Espero que todos tenham compreendido. E repito, essa aula ela é somente para vocês terem noção dos desenhos técnicos, tá? O layout, e principalmente ser aplicada no nosso mapa de risco quando a gente for elaborar juntamente com a CIPA da empresa ou indústria, tá ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição e as avaliações elas vão ser logo mandadas aos senhores, tá? Respondam e entreguem de volta ao nosso pedagógico, tá legal? No mais, tudo de bom e até breve.